Eu estava pensando aqui, se eu conseguisse pregar igual os outros, é porque eu não consigo, sabe? Eu acho. Eu começaria assim. Eu teria que ser igual eles. Então eles têm um tom de voz imperativo. Vamos lá. Questionamento sobre a paternidade divina. Aí começaria assim: ai daquele que contende com seu Criador, caco entre cacos de barro. Porventura, dirá o caco ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Isaías 45:9. É bom demais, né? Aí eu teria que continuar. Aí diria assim: disse o nécio no seu coração: não a Deus, tem se corrompido, faça-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Salmos 14, verso 1 ao verso 3. Salmos 53, 1 a 2. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Para refletir, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Ai, que divertido. Ai, gente. É difícil. Mas ele falava, eu ficava fazendo assim com a boca. O que, mãe? O pai do seu pai. Ele olhava para a mulher do homem que trabalha. A Madalena Diné faz o biscoito mais gostoso do mundo. Aí nós chegamos no velório, não sei de quem era, e ele ficava só falando. Depois ele cismou que eu matei seu pai, que eu era bonita. Aí você vem aqui e fala assim, ó, qual o objetivo da lição? Você faz uma síntese, né? Você identifica o tema principal. Vem cá e fala assim: maldades que vemos não é Deus que as produz, mas são os resultados da desobediência humana. Então, você vai trabalhar esse texto aqui, ó. Qual a origem dos questionamentos sobre sobre o caráter de Deus, né? Aí você vem. Eu estou tentando. Será que temos resposta para aqueles que questionam as verdades bíblicas? Conhecemos nossa confissão de fé, podemos citar fundamentos da salvação. O nosso Deus nos deu ferramentas e plenas condições de propagar seu reino. Para tanto, veremos que é necessário conhecimento prévio das Sagradas Escrituras para que possamos ser boca de Deus para essa geração. Mas não dá para você falar isso aqui na pregação, você entendeu? A introdução ela tem que ser... Ela tem que questionar, refletir. Ela tem que fazer eles perguntarem por quê. Alô, deixa, filho. Ele achou a menina feia porque ela era morena. Ele queria nascer branco igual você. A influência, nós vamos falar aqui hoje sobre idolatria, tá? A idolatria e seus males. Só que aqui no título não está escrito. Está escrito questionamento sobre a paternidade divina. Aí daquele que contende com o seu Criador, caco entre cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes ou a tua obra não tens mãos? Isaías 45:9. Questionamento: não há Deus. Aí ele se corrompe.
faz abominar as suas obras. Porque, na opinião dele, não há ninguém que faça o bem. Se não tem ninguém que faça o bem, ele também não faz. Vamos lá. Então, nós vamos tratar aqui da idolatria e seus males. Tá. Aí vem aqui, influências históricas. Padroeira. Em 1930, o Papa Pio XI instituiu oficialmente a Senhora Aparecida. Meu nome significa Senhora. Como padroeira do Brasil, o que chama a atenção é o emprego de uma palavra de origem masculina, aplicando a figura feminina como padroeira em derivada de padroeiro, palavra masculina derivada do latim patronus, que significa pai. Consideremos, pois, que não há maternidade divina, mas paternidade divina. Como o advento da globalização, temos observado a disseminação da relativização da cosmovisão cristã, trazendo incertezas acerca da fé cristã e da paternidade celestial. Não podemos ser identificados através da cultura, mas somente ao Pai. Deve ser tributado todo louvor, honra e glória. 1 Timóteo 1, 17. Meu nome é Yara, do Tupi-Guarani. Tá, vamos lá. Então, instituíram a idolatria de Maria, no caso. Maria, mãe de Jesus, no caso. Mãe de Jesus. Porém, no caso, segundo a Bíblia, ela não pode ouvir. E a Bíblia diz que nós não devemos adorá-la, só adorar a Deus e a Jesus. Porque só Jesus pode nos ouvir e ele é advogado. Entendeu? E ele é intercessor. Então ele é advogado, nosso advogado, Espírito Santo é o nosso promotor, né? Nosso Ministério Público, digamos assim, e o Pai é o juiz, entendeu? Ó, vamos. Continuando o feminismo militante. Está escrito que o marido deve amar sua esposa e protegê-la. Efésios 5:25. Mas como o marido poderá assumir o papel de protetor se a mulher dispensar tal proteção? E esse é o pensamento feminista. Ressaltamos que o feminismo, em sua gênese, nasce com o propósito legítimo de buscar o espaço feminino diante da sociedade. Um exemplo é a escritora italiana Cristina de Pisano, que de maneira sábia usa sua capacidade intelectual através da arte e da literatura para lutar contra a exploração da mulher e lutar por igualdade de direitos. A verdade é que o feminismo foi deturpado pelo pensamento marxista, o qual busca privilégio e luta por igualdade funcional, social e até mesmo biológica. Essa queda de braço entre masculino e feminino afeta diretamente a percepção da importância da paternidade biológica, a qual, por sua vez, tenta alterar o conceito de paternidade divina. Na ontologia humana, todos nós temos a tendência de projetar nossa experiência paterna biológica na paternidade divina, o que gera vários questionamentos e impressões. Então, o que ele quis falar aqui, em resumo, é que você reflete no seu marido a forma como seu pai te tratou. Seu pai era bondoso, entendeu?
você vai procurar um espelho que é parecido com seu pai. Geralmente, quando o pai não é bom, a mulher procura um espelho parecido. Então acha um marido violento, ruim, né? Da mesma forma como o filho trata a mãe, é a forma como ele trata a esposa, às vezes. Tá. O homem tem que ser protetor, ele tem que pagar as contas, né? Não só pagar as contas, geralmente muitos deles são pobres. Então eles ficam meio violentos porque não tem dinheiro, né? Mas o ideal é que o homem seja bondoso, seja protetor, né? Pague as contas, tenha responsabilidade e seja gentil, tá? E a mulher tem que aceitar essa proteção, né? Porque o homem, fisicamente, o homem é mais forte que a mulher, né? Supondo, se uma mulher é professora e o marido dela é pedreiro, mas o marido dela é autoridade, mas em certas coisas a esposa é mais esperta. Financeiramente pode ser o caso que ela seja boa administradora. Então, você não entende como aquele homem ganha aquele pouco e ainda mora numa casa tão boa. Por quê? A mulher dele é mais esperta financeiramente, mais boa, melhor administradora. Então, nesses casos, sim, compensa. Olha só, barreira em reconhecer a paternidade divina. Barreiras emocionais. Ao tratar da paternidade de Deus, muitos cristãos enfrentam barreiras emocionais cruéis pelo fato de terem sido maus pais, ou até mesmo ausência do pai. Como posso amar a Deus como pai se tive um pai terreno que não me amou? Ou não se importou comigo? É verdade, né? Então nós estamos vivendo um tempo que os pais não são muito presentes. A definição bíblica do papel dos pais pode nos ajudar neste momento. No plano original de Deus, quando um novo núcleo familiar é formado, os pais são os responsáveis pela provisão, amparo, proteção e liderança amorosa no lar. Efésios 6:4. Mas muitos pais não assumem sua responsabilidade como tais, gerando barreiras emocionais que no futuro dificultam a relação dos filhos com o Pai Celestial pelo princípio da referência. Eu acho que os pais têm que ser meio que diretores, assim. Eles têm que definir, tem horário para tudo e você está na idade de fazer esse curso aqui, já está na idade de trabalhar, de fazer tarefas aqui em casa, já está na idade de ter uma conta bancária, vamos abrir. Já está na idade de ir para a faculdade, vamos colocar você na faculdade. Então, os gastos são enormes, né? Não é só a questão emocional, é a questão financeira também. O abandono emocional é um deles. Mas a questão do emprego é muito importante. Aí é o Estado que entra. O Estado tem que prover, disponibilizar o trabalho. Tá? Barreiras sociais. Nos dias atuais, presenciamos constantes ataques à família, pois alguns a conceituam como uma estrutura falida antiquada, onde a figura paterna é cada vez mais rechaçada. Assim, temos que nos valer do eufemismo para com as novas composições familiares, enquanto a família tradicional é atacada a todo momento, gerando dificuldades ao reconhecimento e no entendimento em relação à paternidade divina. A Bíblia alerta: o mundo jaz no maligno. Tirar o conceito de Deus Pai é o objetivo. O objetivo. 1 João 5,19. Porém, temos que ser luz diante das trevas, o tempero em um mundo insípido. Sabe que o não é uma palavra ótima, e o sim também.
Só que o não deveria ser usado mais pelos pais. E o sim, quando você quiser tornar sua criança positiva. Mas tem coisas que não dá. Você tem que dizer não, não pode. É melhor que a violência às vezes, né? Isso às vezes, se partindo do homem, é uma bênção. Porque a autoridade masculina, ela faz um efeito psicológico na pessoa. A autoridade como se fosse autoridade de juiz, né? O pai como autoridade máxima ali, né? Como autoridade de Estado, você livra seu filho de situações muito complicadas no futuro, com o não e com o sim. Quando você quiser gerar confiança e quando você quiser gerar quando a criança é desafiadora, você precisa usar o não, né? E às vezes até usar mesmo varinha de bater. Ou um tapa, alguma coisa do tipo, mas com moderação. Porém, temos que ser luz diante das trevas. Já pensou seu filho ir para cadeia no futuro? Se você não tem gente que precisa apanhar, gente, entendeu? É porque tem gente que é pequeno e é mau. Tem adolescentes terríveis, entendeu? Entende? Você entende agora? Ó, tem gente que mata os outros, entendeu? Tá, vou terminar de ler aqui, só leitura. Porém, temos que ser luz diante das trevas, temperos em um mundo insípido. Mateus 5, 13, 14. E defender a família, a qual é uma instituição bíblica e divina, composta de um pai, uma mãe, filhos e filhas, conforme a ordenação bíblica. Não é a cultura, tampouco a mídia e nem o governo humano que mudarão o que Deus instituiu. O que ele instituiu? A família, né? E a família é vou colocar aqui, instituição. Instituição. O que é uma instituição no dicionário? Definição. Entendeu? Então, esse conceito é jurídico. Como ele é um conceito jurídico, reconhecido por lei, não pode ser violado pela própria lei, que o reconhece como padrão de tradição, né? Tá. A família, ela é constituída por um pai, por uma mãe, né? E tem os parentes, tio, tia, irmãos, né? Já pensou se isso tudo vira uma bagunça? Aí irmão faz sexo com irmão, mãe faz sexo com um filho, filha faz sexo com o pai, sobrinha faz sexo com o tio. Então precisa de um limite. Então essa instituição familiar, eu acho que certas coisas deveriam ser consideradas até crime, assim, com uns 3 meses de cadeia, sabe? Por exemplo, irmão fazer sexo com irmão, às vezes é consensual, mas isso deveria ser uma penalidade, assim, tipo um crime. Mas eles fazem tanta coisa errada que você nem tem ideia. Vamos lá, continuando. O sofrimento humano. Uma pergunta muito comum é se Deus é um... Então isso é errado? Não pode, é pecado.
é comum é se Deus é um bom pai, porque há tanto sofrimento no mundo. Analisemos então. Deus fez todas essas coisas perfeitas, porque a gente precisa ouvir os nãos de Deus. Não pode. Se não pode, você não pode fazer. Entendeu? Gênesis 1:31. 1 Timóteo 4:4. Por exemplo, o peixe foi feito para viver na água. Logo, se sair desse habitat natural, ele morre. As plantas têm suas raízes na terra. E se forem arrancadas, elas morrem. Assim aconteceu com o ser humano. Deus o fez à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26-27. Mas o pecado manchou essa imagem e tirou-os de seu habitat natural, que é presença de Deus, gerando consequências desastrosas. Romanos 5:12. O homem sem Deus fica entregue a todo tipo de influência maligna. Assim sendo, as maldades que vemos não é Deus que as produz, mas são resultados da desobediência humana. Então, por que a pessoa faz isso com a outra pessoa? Porque a pessoa é desobediente, né? Se alguém fez isso com você, você não pode fazer isso com outra pessoa. Você tem que quebrar esse ciclo para que outra pessoa não sofra o que você sofreu, entendeu? Porque você tem uma nova personalidade. Porque você é de quem? É de Deus. Gente de Deus não faz certas coisas. Tá. Deus é um pai amoroso que enviou seu único filho para nos resgatar novamente, mas mesmo assim as pessoas não olham para si, preferindo culpar a Deus pela maldade na terra. Então, olha só, até aqui, se o indivíduo fizesse uma pregação, já teria muito conceito, entendeu? Tem que ter talento para isso, entendeu? Então, às vezes você ouviu aqui, você tem talento para fazer isso, mas eu tenho talento para dar uma aulinha. E você tem talento para dar um aulão. Tá? Eu dou aula para você, que vai pregar. Então, eu trago para você o DNA. Entendeu? E você entrega o corpo todo da pregação. Compreendeu? Agora, temos a resposta. E igrejas cheias de pessoas vazias. As dúvidas citadas anteriormente são dúvidas de muitos cristãos, porque eles não têm a resposta. Por que eles não têm a resposta? Simplesmente porque crescer dói. Estamos presenciando igrejas locais que não se preocupam com o crescimento espiritual e teológico de seus membros. Em vez de investirem no ensino bíblico, teológico e na vida espiritual de seus membros, omitem a renúncia pertinentes ao evangelho genuíno. Lucas 9:23, Lucas 14:33, Gálatas 2:20, Colossenses 3:5. Até a omissão do ensino, o líder fica à mercê das vontades exigentes do povo, como se a voz do povo fosse a voz de Deus. É ruim, às vezes a gente acha ruim quando a gente vai na igreja e o pastor começa a pregar a doutrina. Você foi ali pensando, nossa, vou lá no culto, vai ser aquela bênção. Aí ele traz um assunto que você não queria, mas ele trouxe ensinamento para você. Você chega na sua casa, sua mãe não fez, você pensou que ela fez um banquete, um churrascão para você, uma lasanha, o que mais que é uma comida de festa? Uma comida de festa. Só que na verdade o que ela fez? Arroz, feijão e bife e salada, né? E às vezes ela fez ali uma rúcula, que é amarga, e ela vai te obrigar a comer. Se você não comer, você apanha. Entendeu? Porque aquilo ali tem nutriente para você. Só que você acha que você não precisa daquela comida. Você quer comer batata frita só. Só a batata frita e a carne. E a carninha, né? Cada pastor precisa rever sua motivação e estar à frente de um rebanho.
Por isso que você precisa comer aquela comida que o pastor está te dando. Às vezes ele vai te dar fast food, né? Aquela comida horrível. É terrível quando um pastor traz para você um nugget para você comer, cheio de gordura ainda por cima. Tá inchado, né? As palavras, a palavra pastor está relacionada a pasto. A palavra pastor está relacionada a pasto. Logo, o verdadeiro pastor cuida do pasto e elimina bem suas ovelhas. A promessa de Deus foi de dar pastores segundo seu coração, e eles apacentariam consciência e inteligência. Então, só um minuto. Então, você, se deseja ser pastor, você tem que ser esperto. Você tem que trazer conhecimento para o seu rebanho. Por quê? Porque é bom ir para a igreja e ouvir alguém que sabe o que está falando, né? Você se sente importante porque a pessoa te honrou seus ouvidos, sua inteligência, sua vivência de vida, né? Suas experiências. Então, você fica lisonjeado. Nossa, a pessoa me tratou como alguém importante. Então, a pessoa trouxe um assunto até difícil, mas eu aprendi. Entendeu? Porque o pastor teve a consciência de trazer um tema para te ensinar. Pareceu difícil no momento, mas você aprendeu, você se sentiu alimentado. Depois que você comeu aquela janta com rúcula amarga, você falou assim: mas eu tô cheio, satisfeito e saudável. Então, sem efeitos colaterais, entendeu? A importância de uma igreja sólida. A igreja peregrina na terra. Não somos daqui, Hebreus 11, 13 e 16. Por isso, não podemos nos embaraçar com coisas desta vida. Ou seja, você não precisa espiritualizar nada. Você precisa trazer conhecimento para a igreja. Espiritualizado já está o texto bíblico, entendeu? Já tem a unção de Deus ali. Já é espiritual a própria palavra de Deus, entendeu? Agora, você não precisa inventar nada, você só precisa trazer a verdade. Tá? A igreja tem seu papel social. A igreja tem papel social. Porém, o templo não é lugar de entretenimento. Não é lugar de entretenimento. Paulo escreveu das características da igreja de Deus vivo. 1 Timóteo 3,15. A igreja é solidificada na palavra de Deus, tem sempre a resposta para questionamento na fé. Pois quando nos nutrimos e nos saciamos da palavra de Deus, a tendência é que rios de água viva fluam de nós. João 7,38. Nenhum rio é apenas para uma pessoa. Logo que está queimando no seu coração, sairá pela sua boca e alcançará outras vidas, pois a boca reproduz o que está no coração. Agora, se você traz coisas inteligentes para a sua igreja, o que vão ser seus membros? Inteligentes. Seus jovens vão ser o quê? Inteligentes. Eles vão ser espertos, eles vão entrar no exército, vão passar no concurso, entendeu? Eles vão ser uma negada boa. Tá. Então, a igreja tem um papel social. Papel social, o que é? É ter orfanato, é cuidar dos moradores de rua. Vamos lá. É ter abrigo. Não é lugar de festinhas a igreja. É lugar de reuniões.
Entendeu agora? Tem um objetivo específico, que é o quê? Conhecimento da palavra de Deus, disseminação do evangelho. Ok. Então, quando você vê muito auê, tem coisa que, por exemplo, se tem um evento de adolescentes na igreja, isso é bom. Tem que ter uma festa ali, porque eles são de outro ritmo, né? Eles vibram em outra frequência, eles são agitados, compreendeu? Então você tem que adaptar, mas você não pode deixar de entender que essa gente que seja pequenininha ou que seja adolescente ou jovem ou senhores, eles não podem ser tratados como idiotas, eles têm que ser tratados como inteligentes. Então você vai ter que trazer uma palavra coerente com a idade deles, para que eles absorvam conhecimento de Deus, para que eles sejam fortes, né? Então você não vai dar um nuggets para eles, você vai dar uma comida forte, né? Se é uma criança, você vai dar uma papinha espiritual, bem nutrida, com conceitos rápidos, né? Que a criança grava 5 minutos. Se a criança grava os 5 minutos de conhecimento bíblico, maravilha, você deu uma papinha rápida, aí ele tá na papinha ainda. Aí vem os adolescentes. Acabou.